A partir da educação digital. Hoje estou aqui para moderar presencialmente, me chamo Luiz Henrique Ribeiro, sou jornalista e assessor de comunicação parlamentar do deputado estadual Carlos Cabral na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no Brasil. E aqui conosco contamos também com a participação dos nossos painelistas de forma presencial, Gustavo Leal, da Universidade Federal de Goiás, no Brasil, de forma virtual, de Jean Laporte, do capítulo da Internet Society do Haiti, e a Belen Roca, do capítulo Internet Society do Chile. Na relatoria, temos a Aline Machado, da Universidade Evangélica de Goiás, no Brasil. E também conectada de forma virtual, para ajudar na moderação, Maria Encalada, do Equador, da Direitos Digitais. Nesse painel, vamos discutir a intersecção entre a tecnologia e a sustentabilidade, focando em estratégias de inclusão digital e como a educação digital pode contribuir para a sustentabilidade ambiental. Nossos participantes, todos envolvidos em educação digital, compartilharam experiências e melhores práticas para implementar a educação digital, assegurando sustentabilidade e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também iremos apresentar uma proposta de legislação para ser apresentada no Estado de Goiás, no Brasil, relacionada à temática do Fórum. Para começarmos, a moderadora virtual, Maria Encalada, fará uma breve introdução sobre a temática. Hola, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando de su viaje de acá y en especial... Aproveitando Youth Like NGA, vamos começar com nossa sessão. Pensando na sustentabilidade, depois de todo o avanço que a tecnologia trouxe, poderia parecer muito difícil de conseguir, mas nessa sessão espero que possamos enxergar algumas soluções alternativas ou soluções viáveis que possamos achar. Eu quero fazer uma provocação para os nossos panelistas que já foram apresentados sobre de que maneira vocês acham que os conteúdos de sustentabilidade ambiental poderiam ser adaptados aos discursos em plataformas digitais que têm mais cobertura e fazer parte de campanhas de educação digital atendendo aos desafios da região da América Latina e Caribe, como desmatamento, poluição, contaminação da água e a perda de biodiversidade. Além disso, qual a função da educação digital e desenvolvedoras de conteúdo para garantir que o conhecimento sobre sustentabilidade não seja apenas acessível, mas também tenha impacto nas políticas públicas e práticas de sustentabilidade na região? Como isso vai ter um impacto no que será feito nos tomadores e tomadoras de decisão? Então, essa é a provocação para os nossos panelistas que vão fazer uma introdução e uma apresentação ao longo da sessão. E passamos a palavra a Belém Roca para a sua intervenção. Muito obrigada, Maria. Obrigada também aos palestrantes pelo convite. Eu vou iniciar com uma provocação de Maria sobre como as grandes plataformas podem contribuir para gerar mais educação e conscientização nessa transição justa e verde para os usuários. Existe uma questão, como a doutora Paz Penha, no livro lançado recentemente sobre tecnologias justas e crise climática, que diz que o problema das tecnologias verdes não é uma questão de recursos ou engenharia, mas de vontade e criatividade. Seria tão fácil que todos os aplicativos que nós temos lançassem uma notificação no início dizendo: você prefere o modo escuro? Essa seria uma contribuição pequena, concreta, que numa escala maior teria impacto, considerando que o gasto energético que cada um faz com os seus dispositivos não é mensurado. Eu penso em ações desse tipo, pequenas, não são de grande escala, mas que, somando vontades, pode ter um impacto real
no uso da água, estresse hídrico, que os aplicativos de nossa vida digital moderna traz para o ambiente em que nós vivemos. Isso para responder brevemente a pergunta, porque não faz muito tempo ouvi um dado aqui no Chile de que o consumo de internet, de dados, dispara a partir das 5 da tarde, hora em que as crianças e infâncias voltam da escola. Dispara, faz um pico que não acaba até as 11 da noite. E a única estatística que temos desse número é que todos esses dados são aplicativos de entretenimento, apostas, videogames, etc. Temos um período de 6 horas em que a grande maioria das crianças na cidade do Chile, né, porque tem que fazer a consideração para ruralidade, usam da internet e tem um gasto energético que não é medido neste momento. Então, para começar a falar sobre tecnologia, sustentabilidade, educação, temos que ver primeiro quais os usos que fazemos dos aplicativos, quanto tempo a gente passa neles, e começar a interpelar para as grandes empresas desenvolvedoras de que esse é um problema de todos e todos temos que contribuir com pequenas ações para diminuir nossa pegada digital de carbono, que, como foi mencionado, são assuntos paralelos. Transição digital e transição verde deveriam estar indo ao mesmo tempo. No Chile, não existe um programa de alfabetização, ou seja, temos um programa com dificuldade, um programa de alfabetização digital, muito menos vai ser verde. Mas nessa discussão é importante falar de alfabetização em matérias verdes, porque tem a ver com a educação. Uso precede a norma, é dito em linguística. E no caso, se houvesse uma vontade real das pessoas que estão aqui, setores a quem nós interpelamos, os estados, de ir para um futuro verde e sustentável para todos, o compromisso deve começar com o básico. E o mais básico é a educação, nas primeiras etapas. Federal do Brasil, finalista na competição mundial de programação ICPC, que vai trazer a sua contribuição para o fórum. Bom, primeiramente, boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de pós-graduação na Universidade Federal de Goiás e eu vou falar um pouco sobre algumas estratégias para implementar a educação digital, mais especificamente na área que é um dos meus principais interesses, que é Olimpíadas e o impacto disso na educação digital e formação de jovens capazes de lidar com esse tipo de assunto. Vocês podem colocar o slide de novo? Aqui. Bom, primeiro eu vou trazer alguns pontos importantes sobre como o mundo e os jovens de hoje em dia, como o mundo mudou e como os jovens são hoje em dia, porque a verdade é que a educação de hoje não pode ser como era antes. Hoje a maioria das pessoas não conseguem ler, porque como a gente tem eu trouxe alguns artigos com algumas informações, como por exemplo, as pessoas com idade entre 7 e 19 anos passam 10 vezes mais assistindo em telas do que lendo livros. O impacto das mídias sociais pode aplicar uma grande gama de efeitos nas pessoas, principalmente efeitos negativos psicológicos. E também até a incorporação da inteligência artificial, que majoritariamente ajuda as pessoas, facilita a educação, ela também causa alguns problemas como riscos de preservação da integridade acadêmica, relacionado a alguns problemas causados, como, por exemplo, a inteligência artificial atrapalhar o aprendizado, as pessoas não aprenderem por si e utilizarem a inteligência artificial no lugar delas. E a verdade é que esses limitantes causados pela educação, causados pela globalização e evolução digital, atrapalham a educação antiga. Então, a gente tem que ter métodos novos para que os jovens aprendam a lidar com certos assuntos. Um desses métodos são as Olimpíadas. Quando eu era estudante de graduação, eu participei muito de Olimpíadas de computação e, em geral, existem dois eventos muito interessantes, que é o International Olympics Informatic, que é focado em estudantes do ensino médio, e o International Collegiate Programming Contest, que é focado em estudantes da universidade. A ideia é que esse tipo de Olimpíada, você tem um prazo específico de tempo para que
os estudantes de graduação do ensino médio possam resolver problemas e lidar com situações impostas a eles, restritos a apenas um computador. Então, eles têm um tempo específico para lidar com problemas propostos. Por que isso é interessante? Aqui eu trago um artigo do SUM, e a ideia é que esse tipo de evento traz alguns benefícios para os estudantes. A ideia é que, primeiro, claramente, eles têm uma formação tecnológica para conseguir lidar com esses problemas num tempo curto. E outro ponto importante é que é um modo diferente de aprender. Em vez de você propor soluções, você propõe aos estudantes os problemas e eles têm que pensar em soluções com uma restrição de tempo. Além disso, os estudantes também aprendem a lidar com... Eles aprendem objetivos diferentes, porque os problemas propostos normalmente não são problemas comuns, eles são propostos, é uma grande gama de problemas propostos durante um tempo específico. Então, você consegue propor problemas diferentes que não seriam vistos normalmente na universidade. Outro benefício é habilidades sociais, porque você tem que lidar em grupo. Então, os estudantes pensam em conjunto para resolver os problemas. Aqui eu trago alguns exemplos interessantes das pessoas que participaram desse tipo de Olimpíada. A gente tem, por exemplo, o principal cientista da OpenAI, que é o Jacob Pashog. Ele foi um participante dessa tipo de Olimpíada quando ele era um estudante do ensino médio. Um dos fundadores do Telegram, que é o Nikolai Durov, ele também participou desse tipo de Olimpíada no ensino médio e na graduação. O Neil Wu e o Scott Wu, que fundaram Cognition, que é uma das inteligências artificiais bem desenvolvidas, que estão desenvolvendo o futuro da IA, que é uma IA que consegue desenvolver código, e uma IA que desenvolve computação. E também pessoas do Brasil, que é o João Neto e o Misael Mateus, que hoje são desenvolvedores na Meta. E aqui eu trago alguns exemplos de como isso funciona fora da América Latina. Aqui eu trago como funciona na Europa. Na Europa e na Ásia existem federações focadas nesse tipo de evento. E um desses exemplos é a Federação do Cazaquistão, que é a Kazakhstan Competitive Programming Federation. E nesses outros lugares, na Europa, na China, na Rússia em geral, esse tipo de evento funciona no ensino médio e também na graduação. Então, ele inicia muito cedo. E a ideia é que esse tipo de evento existe em qualquer escola lá. É claro que aqui a gente tem alguns limitantes, principalmente limitantes de infraestrutura, mas esse tipo de evento não necessita de uma infraestrutura grande, e ele traz uma possibilidade de você poder ensinar coisas diferentes. Você pode propor problemas bem variados, inclusive problemas relacionados à sustentabilidade, porque hoje, na computação em geral, sustentabilidade não é um assunto que é debatido. Na comunidade acadêmica, no campo da educação, isso não é um assunto. Por mais que aqui na área de governança seja um assunto muito relevante, lá, na comunidade técnica, é um assunto que praticamente não existe. Porque a comunidade técnica é muito restrita, principalmente num foco de mercado. Quase todos os assuntos debatidos lá são focados no mercado e propostos através disso. Um novo modo de aprender, um novo modo de ver as coisas, pode trazer essa ideia da sustentabilidade. Os problemas propostos nesse tipo de evento podem ser problemas focados nessa área, para que os alunos lá possam pensar em como resolver esse tipo de problema. Então, esse tipo de evento pode ser uma maneira de mostrar a sustentabilidade para os alunos e gerar interesse neles, para que as pessoas que têm a capacidade também também tenham interesse de resolver problemas focados nisso. E é isso. Obrigado, Gustavo. Agora será a vez do Jean Laporte, do Haiti, que apresentará como a educação digital contribui para a sustentabilidade ambiental. Pode vir, Gustavo. Pode vir.
you are on, Jean. Okay. Hi everyone, it's a great pleasure for me to be here today, to be part of this huge initiative. First of all, let me introduce myself. I'm Jim Laporte. I'm an agronomist engineer and an MS student in agroecology. I'm also a social and environmental assessment consultant, and I identify myself as an internet governance advocate and an active member of the ISOC Chapter 80. Before going further, let me attract your attention on this quote of Nelson Mandela. Once he said that education is the most powerful weapon that you can use to change the world. And there we can talk about digital education, environmental education. While we put the focus on the digital education, I just want to attract your attention on this question: how to combine environmental education with digital education toward environmental sustainability and in the context of complex environmental problems. And for a better understanding of the environmental education, we have to take a step into the beginning, the starting blocks of the environmental education. At the beginning of the environmental education elaboration, there were the first step was raising awareness around the seriousness of environmental problem, and for having a better understanding of the evolution of the environmental education toward the education for sustainable development, we have first to understand the importance of many events like World Conference on Human and Environment in 1972. This event was the first event that gathering people together around environmental awareness, and we can also talk about the Charter of Belgrade, which designed the aims, the purposes, and the main guiding principles of the education for the environment. And a step further, we have the Stability Declaration and its final report that was consists of a set of principles for the establishment of the theoretical framework for the environmental education. And after, we have the Brundtland report, which is one of the most famous reports around the sustainable development. The objective of this report for the environmental education was to put human resource development at the core of the environmental strategies. And after, we have the Action 21 program that designed the fundamental guidelines for the social, economic, and environmental problems. And we have the 2030 agenda, where we can have a better understanding of the SDG 4 and its target 4.7, which was the first, the last step of the education for sustainable development. What we can understand from the education on sustainable development, the UNESCO in 1978 put the focus on the biophysics and sociocultural aspect of the environmental education, unlike the environmental education as the first at the starting blocks. The education for sustainable development put the focus on not only on the biophysics aspect of the environment, but also on the sociocultural aspects of the environment. And strategies remain the development, like keep people aware of
then help them understand the environmental issue and the development of attitude and values that can orient their action. And we can, in this case, develop behaviors like eco-citizenship, and furthermore, we can, the main strategies, we can talk about development of skills like environmental and social assessment, and at the final stage, we can talk about adoption of daily personal action like community engagement. Karen Beer and her collaborators said that the digital sustainability education is a part of the education for sustainable development. At this era, we cannot talk about the education for sustainable development without thinking of the digital sustainability education. As we're talking about the environment and environmental sustainability, I propose two main strategies for the digital education. First of all, the global citizenship education, and at the other side, I propose the digital technology at the service of the environmental causes. For the global citizenship, we can, at one side, extend full pedagogical design eco-citizenship to a global digital education. For example, we can develop a certain frugality and the use of connected objects to reduce energy consumption and CO2 release by data center. At the other side, we can promote digital education programs geared toward the development of environmental solutions that can help people develop. We can develop policies that allow students to explain climate phenomena using model, trains, graphs, etc. that can be used as for forecasting tools, and students can also develop tools that they can use to prevent or to calculate the digital or environmental footprint in order to develop good action or good behaviors toward a better or a sustainable environment. As a key takeaway, I propose that any pedagogical design for the environment should consider the environment, the pedagogical situation in which it is implemented as the education for the sustainable development. Nevertheless, we know that the environment has no borders and no boundaries, and any strategies and whatever the scale must take into account the digital education framework for sustainability, for environmental sustainability, that this pedagogical design must take into account each pedagogical and biosocial aspect of each society, bring them together in order to have a great digital education framework for the whole world. That's all what I have to say on this interesting subject. I'm thanking you for your attention, and now I'm open for your suggestion and your question. Thank you. Thank you, Dijin. Neste momento, eu tenho a honra de trazer aqui para o Fórum de Governança da Internet para a Juventude da América Latina e do Caribe, uma proposta de legislação para ser apresentada no estado de Goiás, no Brasil. O estado de Goiás fica na região centro-oeste do Brasil, faz fronteira com Brasília, capital do nosso país. Como eu disse antes, sou assessor de comunicação e jornalista do deputado estadual Carlos Cabral, que abraçou essa pauta tão importante e fez o compromisso de apresentar esse projeto de lei em nosso estado.
O projeto ele busca criar e instituir no Estado de Goiás, no calendário cívico e cultural, a Semana Estadual da Sustentabilidade Digital. O objetivo é promover a conscientização sobre o uso responsável da internet e das tecnologias digitais, abordando temas essenciais como a sustentabilidade digital e a proteção dos direitos humanos. É crucial que nossas comunidades estejam cientes dos impactos do uso inadequado das tecnologias em seus territórios. Por isso, a semana será realizada anualmente, na segunda semana do mês de outubro, promovendo atividades educativas em Goiás sobre a utilização ética da internet e a proteção de dados geoespaciais, a contribuição da internet para os objetivos de desenvolvimento sustentável, com foco na preservação ambiental, a segurança digital para comunidades tradicionais, visando proteger os seus direitos, e o incentivo ao uso de tecnologias que promovam inclusão digital e sustentabilidade. Durante essa semana, o governo, em parceria com prefeituras, instituições de ensino, organizações não governamentais e associações, realizarão campanhas educativas e workshops em todo o estado de Goiás. As atividades incluirão práticas de economia digital e conscientização sobre direitos digitais, especialmente em relação à privacidade e segurança. Buscamos, então, engajar a população em uma cultura de responsabilidade no uso das tecnologias. Além disso, o projeto também prevê o financiamento de iniciativas que promovam práticas sustentáveis no uso da internet, além de campanhas educativas permanentes. Portanto, com a inclusão no Fundo Estadual de Meio Ambiente, que já existe no estado de Goiás, queremos, então, garantir apoio financeiro para projetos que busquem soluções inovadoras e educativas, especialmente para comunidades vulneráveis. Sendo assim, esse também é um compromisso com a ética e a proteção das comunidades tradicionais. Queremos, então, destacar 2 pontos e convidar vocês para trazer sugestões para o projeto de lei, que eu vou apresentar aqui para vocês. Não está aparecendo. Não está aparecendo na tela. Alguém poderia ajudar, por favor? Obrigado. Ele está dando esse erro. Eu vou deixar assim mesmo, não dá para ver. Ok, graças. Então, pessoal, a gente quer destacar 2 pontos aqui. Primeiro, convidar vocês a fazerem parte desse projeto, com sugestões, com ideias para que a gente possa ampliar e melhorá-lo. E também usar esse projeto para inspirar vocês a fazerem o mesmo em suas regiões, nas suas cidades, nos seus estados, nos seus países. Então, por isso, a gente pede que vocês acessem esse QR Code, façam suas contribuições, porque no final do fórum a gente vai estar lançando esse projeto de lei finalizado e com as contribuições de vocês. Ou vocês podem acessar esse Instagram que aparece aqui, que é Sustentabilidade Digital Goiás, para vocês também depois acompanhar o andamento desse projeto lá no nosso estado, para que ele vire efetivamente realidade e vire lei. Porque a importância desse projeto é que seja lei obrigatório para que o governo faça isso e garante. Nesse momento agora a gente vai abrir para perguntas, e eu queria perguntar se alguém gostaria de iniciar fazendo suas contribuições e perguntas. Olá a todos, sou Luísa, sou de Brasil. Vou falar em português, me desculpem, por favor. Eu queria destacar o que o Gustavo falou, fazer uma contribuição e uma pergunta também. O Gustavo falou sobre métodos novos para uma nova educação. Eu acho que
Esse é o nosso maior desafio. Deixa eu levantar para poder olhar para o Gustavo. Acho que esse é o nosso maior desafio, porque atualmente a internet e a tecnologia elas não são uma área à parte, elas estão totalmente sincronizadas com a nossa vida de uma forma ou de outra. Mesmo que sejamos uma pessoa que não tem celular ou uma conectividade significativa, ela afeta a gente de alguma forma. Eu trabalho no setor florestal e um dos grandes desafios é fazer manejo florestal de forma sustentável e com acesso a tecnologias. E essa é a parte mais difícil, porque é caro. É caro chegar para o pequeno, é caro chegar para as comunidades tradicionais da floresta. E esse eu acho que é o maior desafio e é uma das minhas tarefas dentro da governança da internet, é entender como fechar essa conta dessa cadeia. Ainda não cheguei nessa resposta. E quando eu penso sobre isso, sobre educação, essa é uma das partes do problema. Tem muita gente que não entende como a tecnologia está afetando as nossas vidas. Tem gente que não entende sobre os dados, tem gente que usa apenas as redes sociais no seu dia a dia, por horas e horas e horas. E temos outras ferramentas incríveis nisso. E aí a minha grande pergunta para a mesa, na verdade, mas eu acho que é muito direcionada para você, Gustavo, é sobre que caminhos tu consegue enxergar, ou vocês, outros da mesa, por favor, conseguem enxergar para fazer essa caminhada, sabe? De uma nova educação, de a gente ver esse cenário completo e não pensar que a internet e a tecnologia estão afastados dos nossos problemas. Às vezes as pessoas pensam, a política é o nosso primeiro problema, a falta de comida é o nosso primeiro problema, saneamento básico. Mas está tudo interligado de uma forma ou de outra. E eu queria entender o que vocês têm de visão assim, sobre esses caminhos. Muito obrigada. Com licença, está todo mundo me ouvindo? Primeiro, se eu entendi bem a pergunta era sobre novos métodos com foco na inclusão de outros povos. Bom, do meu ponto de vista e até onde o que eu conheço sobre isso é que acho que inclusão digital sempre é sobre o financeiro. Acho que as pessoas sempre falam sobre isso, mas eu acho que a gente tem que discutir outros pontos. Não é só sobre o custo disso, e sim sobre o interesse, a motivação. O ponto é que é caro porque existe poucas pessoas motivadas. Então, para mim, a educação digital, o primeiro passo é criar motivos, motivar as pessoas a se interessarem nisso, porque com interesse as coisas ficam mais fáceis assim. Então, um ponto principal é o interesse. Hoje em dia não existe muito interesse em entender, mas em só usar as tecnologias. Então, entender é um ponto que é importante também. Sobre tu pergunta de novos métodos. Sobre a sua pergunta de novos métodos, tenho algo em mente que, desde que você apresentou os slides sobre o comentário de inteligência artificial, do difícil que é aprender os conceitos de inteligência artificial em educação, especialmente. Também o que o Jim mencionou sobre iniciativas que a Unesco leva em frente para tentar unir esses esforços coletivos sobre tecnologia, sustentabilidade, educação. São muitos temas. Num recente reporte da Unesco, comemora uma iniciativa no Uruguai de 2007, que é o Plano 6 Bala. No início foi uma questão de prática de fornecer uma laptop para meninos ou meninas, que com o tempo começou a evoluir de forma tal que agora esse plano implementado em todas as escolas públicas do Uruguai abrange a educação em IA a partir do jardim infantil, coisa que, pelo menos no Chile, não existe de forma tão formal. Demonstra que não é necessário, como já disse no início, que tenha novos métodos de alfabetização, conscientização. É mais uma questão de aproveitar as infraestruturas já desenvolvidas e fornecer como essa abrangência, como já foi dito, são duas transformações que vão juntas.
Continuo dizendo que esses problemas são solucionados com imaginação e trabalho coletivo, mais do que como tentar reinventar a roda. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Só mais uma por causa do tempo. Ele ali levantou primeiro, no fundo. Muito. Ficar em pé para que todos possam me ver. Boa tarde, eu sou Jamerson, componho também a delegação de jovens do Brasil. Eu sou do norte do Brasil, moro em Manaus, moro, trabalho, nasci lá. E pegando o gancho com a nossa colega e fazendo uma provocação que o Gustavo falou, eu trabalho dentro da iniciativa privada, em uma multinacional, a quinta maior do mundo, para deixar claro. E é difícil fazer com que isso seja interessante, comprar a ideia de transmitir, de transformar a internet, de transformar a governança, de fazer com que a educação digital seja relevante para esses espaços. Então, quando a gente pensa em pequenas ações, estamos aqui fazendo pequenas ações, mas a provocação que eu queria fazer é que, mais cedo, existe um cerro aqui perto, um ponto, uma praça, né, que fica em Santa Lúcia, e, por essa hora, tem vários jovens lá caçando Pokémon. E como fazer com que esses jovens se interessem não só por caçar Pokémon, mas trazer eles para esses espaços, né? Eu acho que a medida mais importante que a gente tem que tomar é não só discutir maneiras e pensar ideias, mas tornar as coisas simples. Acessar e disseminar aquilo que é importante. Não somente estar nesses espaços, mas fazer com que aqueles que estão lá em cima entendam a importância e comprem as ideias. Eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir um espaço dentro da iniciativa privada na minha cidade para compartilhar, e ainda tenho enfrentado essa dificuldade por questões de conflitos de interesses. Um dos pontos até que me interessa bastante é quanto a gente se permite estar envolvido no laço de concordar para existir, né? A gente tem uma política de compliance na empresa onde eu trabalho, em que você precisa concordar para estar lá, mesmo que você não concorde. Então, a gente precisa quebrar esse vínculo de que isso é normal para estar na sociedade. Isso não é normal. As imposições, elas precisam ser questionadas, elas precisam ser provocadas. Existem várias maneiras de fazer, e eu gostaria que esse lugar fosse um espaço onde nós realmente pontuássemos diversas maneiras e que essas maneiras fossem acessíveis e didáticas, como atividades midiáticas, para que a gente pudesse realmente trazer as pessoas para esses espaços e não manter sempre o mesmo público, os mesmos rostos. É sempre bom vê-los, sempre bom encontrá-los, mas o tempo corre e nós precisamos trazer pessoas que naturalmente não habitariam esses ambientes. Muito obrigado. Quem você vai responder? Faz só um comentário breve. Ok, obrigado. Por conta do tempo, vamos ter que encerrar esse momento de perguntas, mas a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum e poder contribuir para essas discussões, e a felicidade ainda maior de que um projeto de lei nasceu da nossa sessão e das discussões aqui do fórum. Queremos também agradecer a Denise Leal, que fez toda a tradução em inglês do nosso painel, e somente por isso foi possível a participação de uma pessoa do Caribe. Isso para a gente foi muito importante, ter essa tradução em inglês. Muito obrigado e boa tarde a todos.